Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Para quem está acompanhando aí, ó, deixa o seu like, se inscreve e vamos comentar, vamos compartilhar o vídeo, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, vou falar sobre a morte, tá bom? Mas antes de começar, eu vou ler um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Você que está aí na sua casa, né? Acredito que tem muita gente que não está trabalhando, outros estão trabalhando, né? Estamos passando por um momento muito difícil aqui na Terra, no mundo, no Brasil. E esse momento que nós estamos passando é por causa de uma crise, né? Um espírito da morte que está no mundo inteiro. E ninguém quer morrer, ninguém quer passar por isso. Mas você sabia que Deus nos fez perfeito? Deus nos fez santo, não tinha pecado nenhum. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva, eles nunca tinham pecado. E para eles, se eles pecassem, o que aconteceria com eles? Morreriam. Nós, quando nós viemos ao mundo, nós viemos puros, nós éramos uma criança, não tinha maldade nenhuma. Mas quando nós fomos crescendo, nós começamos a criar maldade. E com isso, por causa do pecado, existe a morte. Se hoje a morte está aumentando no nosso planeta Terra, é porque o pecado hoje também aumentou muito, né? E isso é bíblico também, porque nos últimos tempos aumentaria também o número de iniquidades, o amor de muitos se esfriaria, né? Então, se o amor de muitos vão se esfriar, o pecado também vai aumentar. E com isso, também o número de mortes vão aumentar. O espírito da morte está no mundo hoje por causa do pecado. Senão não existia isso. Estamos passando em plena pandemia. Quando a gente entra na internet, a gente vê o tanto de gente que está morrendo hoje em dia. O mundo está vivendo um caos. Por causa do quê? Por causa do pecado. Esse vídeo, eu resolvi gravar ele exatamente por causa disso. Para dizer para você, o espírito da morte está no mundo por causa do pecado. E você que está assistindo este vídeo, eu quero convidar você a viver uma vida de santidade, viver uma vida de paz com Deus, porque o tempo que nós estamos vivendo não é brincadeira. E nós hoje podemos viver pela graça, porque a palavra de Deus fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Se Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, todos nós merecemos morrer, todos nós merecemos a morte. Mas nós temos um que morreu em nosso lugar, que se chama Jesus Cristo. E essa morte de cruz, que foi o sacrifício de Cristo, nos livrou da morte espiritual. Hoje nós podemos passar pela morte carnal, né? E sabemos que se nós nascermos, nós estamos sujeitos à morte. É uma das únicas certezas que nós temos aqui no mundo. Para nós não passarmos pela morte, só se for através do arrebatamento da igreja. Aí sim. Então, olha você ver como que finaliza o versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, nós temos uma graça, que é o dom gratuito de Deus, que ela foi concedida por nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, se nós temos esse dom gratuito de Deus, se nós temos essa graça, nós não podemos ficar refém dessa pandemia que está no planeta Terra hoje. Nós não podemos ficar refém da morte. Vamos respeitar as nossas autoridades. Se for para nós usar máscara, nós vamos usar máscara. Usar álcool gel, vamos usar. Porque a obediência também é bíblica. Nós temos que obedecer. A obediência é bíblica. Tá bom?
nós não devemos temer. Nós não devemos ficar refém de um vírus, mas também não devemos ser desobedientes. Devemos ser obedientes, tanto às nossas autoridades e quanto a Deus. Tá bom? Então, quer viver uma vida de paz? Quer viver uma vida de liberdade? Quer viver? Vive uma vida de santidade. E como nós vamos viver uma vida de santidade? Através da palavra de Deus, através da oração, que nós podemos viver uma vida de santidade. Como que nós vamos viver uma vida sem medo? Através da oração, aproximando-se de Deus. Porque a morte não pode nos escravizar, a morte não pode fazer refém de nós. Nós temos que acreditar em Deus, nós temos que seguir em frente, caminhar até a volta de Cristo nas nuvens, que está muito perto de acontecer. Tá bom? Este é o assunto do vídeo de hoje, né? Por que nós morremos? Porque nós pecamos. E se nós pecamos, nós merecemos a morte. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu quero gravar por que o ser humano não suporta a morte, né? Eu trabalho no Uber, eu pego algumas pessoas chorando porque perdeu uma pessoa. Vejo na sociedade, muitas pessoas choram porque perdeu os outros. Então, o ser humano não suporta a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Tá bom? Então, peço a você, firme em Deus, firme em Jesus Cristo, porque Ele pode te livrar da morte eterna. A morte carnal, nós podemos passar por ela, mas a morte eterna, gente, que é a morte espiritual, não podemos passar. Nós temos a graça de Deus, que hoje ainda é a oportunidade enquanto você tem vida aqui na terra. Tá bom? Deus abençoe a você, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Deus abençoe a todos que assistiram este vídeo. Em nome de Jesus. Amém.